de quando Deus criou a família, ele só pode ser resgatado se nós, famílias, voltarmos ao modelo de Deus. E o modelo de Deus, para que voltemos a ele, é necessário que nós estejamos atentos a alguns princípios. Então eu queria intitular a mensagem do encerramento desse seminário nessa noite como princípios orientadores de Deus para a família. São princípios norteadores, que se nós atentarmos para estes princípios de Deus para a família, nossas famílias serão bem-sucedidas, nossas famílias serão abençoadas, nossas famílias prosperarão com a bênção de Deus sobre nós. Mas é preciso que nós estejamos atentos a estes princípios. Então eu quero sugerir que você tome o seu bloco de anotações e tome nota desses princípios orientadores de Deus para a família. Aqueles que já são casados, pais de famílias, aquelas que são esposas, aqueles que ainda são solteiros, mas têm a esperança de casar antes do arrebatamento da igreja, porque depois que Jesus arrebatar a igreja, fecha-se a porta do casamento. Jesus disse que nós seremos como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Então, casamento é coisa para aqui, enquanto estamos aqui. Mas nós devemos adorar a Deus com o nosso casamento. Devemos adorar a Deus com a nossa família. É o tema geral do seminário. Família, um projeto de adoração ao Senhor. Para isso nós precisamos conhecer e viver os princípios orientadores de Deus para a família. Então eu quero falar sobre o primeiro princípio de Deus para as nossas famílias. É o princípio da comunhão. Princípio da comunhão. E o princípio da comunhão, ele volta-se para duas direções: a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. A comunhão no sentido vertical e a comunhão no sentido horizontal. E há uma premissa básica no princípio da comunhão, é que só é possível ter comunhão com Deus no sentido vertical. Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, se tivermos comunhão com o próximo no sentido horizontal. Geralmente eu utilizo o pedestral do microfone para ilustrar. Esse suporte aqui que está sustentando os microfones, ele está numa posição vertical, mas ele só está em pé porque há 3 hastes lá embaixo que estão no sentido horizontal. A minha comunhão com Deus depende da minha comunhão com o próximo, com os irmãos. E isso está em várias partes da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Eu posso lembrar algumas passagens bíblicas aos irmãos que demonstram o princípio da comunhão. Jesus disse: se trouxeres a tua oferta ao altar. Oferta é comunhão vertical com Deus. E ali te lembrares que teu irmão, comunhão horizontal, tem alguma coisa contra ti, oferte a si mesmo que a igreja está precisando. Foi isso que Jesus disse? Não. Deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois você volta e oferece a oferta, porque não é possível comunhão vertical com Deus sem comunhão horizontal com o próximo. Jesus disse quando os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração que nós a conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus diz assim, ele ensinou durante a oração: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. É o perdão de Deus para nós no sentido vertical. Assim como
Do mesmo modo, da mesma maneira que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É o meu perdão para o próximo que me ofende, no sentido horizontal. Mas no verso 14 e 15 é que está a parte mais séria do princípio da comunhão. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, perdão horizontal, vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Você perdoa aqui embaixo e vem o perdão de Deus lá de cima sobre a sua vida. Agora olha o que é que diz o verso 15, Mateus 6,15. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Porque quebrou o princípio da comunhão. Nossa comunhão com Deus depende da comunhão com o próximo. Você só tem comunhão com os céus se tiver comunhão com a terra. Isso é sério, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. E o profeta Isaías diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, como esse tapete aqui da entrada, eu os tornarei brancos como a branca lã. Porém, se infringirmos o princípio da comunhão com o próximo, o princípio da comunhão com Deus, o perdão fica bloqueado. É ou não é sério esse negócio? Então, o princípio da comunhão é o princípio orientador de Deus para a família. Tem uma outra passagem muito interessante, quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde a eles: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Este é o primeiro e um grande mandamento. Mas no versículo seguinte Jesus diz: e o segundo, semelhante a este. O interessante, irmãos, é que ninguém perguntou a Jesus quais eram os dois maiores mandamentos. Ninguém perguntou a Jesus qual era o ranking de importância dos mandamentos. Eles perguntaram qual era o maior. Eles queriam saber do mandamento maior, um apenas. Mas quando Jesus dá a resposta, Jesus fala de dois. Ele diz: o segundo, semelhante a este. Como dizia minha avó, o segundo anda encangado com o primeiro. É indissociável. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Princípio da comunhão. A minha comunhão com Deus depende da comunhão com o próximo. Então, o princípio da comunhão nos ensina que nós não podemos separar vida espiritual de vida familiar. Nós não podemos tratar como dois departamentos diferentes: vida com Deus com vida conjugal. Nós não podemos tratar de maneira que uma não afete a outra, a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Tem gente que pensa que pode fazer isso. As coisas não estão bem no casamento. As coisas não estão bem no relacionamento conjugal. As coisas não estão bem na vida do casal. Mas ele vem para a igreja, se ajoelha, ora, canta os hinos, dá glória a Deus, chora, se alegra, porque ele acha que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pois o princípio da comunhão nos ensina que a comunhão com Deus depende da comunhão com o próximo. Da mesma forma, os filhos, a relação com os pais está estremecida, está insubmissa, está de rebeldia dentro de casa. Mas ele pensa que pode vir para a igreja, participar do ensaio conjunto, cantar no culto, dar glória a Deus, participar da ceia, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o princípio da comunhão nos ensina que uma coisa está intimamente associada à outra.
Satanás, sabendo disso, ele mira nas nossas famílias, porque é a forma de nos afastarmos de Deus. Satanás mira no seu casamento, Satanás mira no relacionamento familiar dentro de casa, porque se ele conseguir comprometer a comunhão no lar, ele compromete a comunhão com os céus. Se ele conseguir atrapalhar a sua relação com seu marido, ele consegue atrapalhar a sua relação com Deus. Princípio da comunhão. Mas para alguém não pensar que eu estou inventando coisa para fazer medo a vocês, eu quero chamar para lermos Malaquias capítulo 2, versículo 13. Princípio da comunhão no relacionamento marido e mulher. Princípio da comunhão na família. Todos os versículos que eu falei até agora falam da relação com o próximo de maneira geral, mas aqui nós vamos ver na família. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Acabo de me lembrar de outra referência bíblica que mostra o princípio da comunhão. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: quero que os homens façam orações, intercessões pelos reis e pelas autoridades, levantando ao alto mãos santas, sem ira nem contenda. As mãos que são levantadas a Deus precisam estar em comunhão com o próximo, sem ira nem contenda. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Malaquias 2 e 13. Olha o que é que nós temos aqui. Malaquias capítulo 2, 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas. Aqui nós temos uma hipérbole, uma figura de linguagem que é um exagero intencional. Cobriu o altar do Senhor de lágrimas. O sujeito chorou tanto que cobriu o altar, inundou o altar. Cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. O que é que a gente pode dizer até aqui? É um sujeito quebrantado, é um sujeito cheio, é um vaso transbordante, é alguém que está se derramando na presença de Deus. Mas tem um problema aqui na continuidade do versículo, olha aí: cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. O sujeito vem ao altar de Deus, mas está bloqueado. É quando você faz uma ligação e aí você ouve aquela mensagem que diz que você não tem crédito para efetuar esta ligação. O sujeito vem chorando, se derramando, se quebrando, mas Deus não aceita a presença dele no altar do Senhor, nem a oferta que ele traz. E ele está num estado de dormência espiritual, porque no verso 14 ele diz: e dizeis, porque ele não sabe, ele não tem consciência do princípio da comunhão que foi quebrado. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Outra versão diz: a mulher do teu compromisso. Princípio da comunhão. Ou as coisas vão bem no casamento, ou as coisas não irão bem com Deus. Ou a comunhão é plena no relacionamento familiar, ou a comunhão com Deus fica comprometida. Versículo 15: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Olha aqui o tema do seminário: família, projeto de adoração ao Senhor. Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Os irmãos percebem que o profeta alterna. Ele está falando de uma descendência para Deus, relação vertical.
E em seguida ele diz: portanto, já que é uma descendência para Deus, ninguém seja infiel para com a esposa. Relação horizontal. Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Outra versão diz: abomina o divórcio. Tem duas observações que eu quero fazer aqui. A primeira é sobre o verso 13, que foi o primeiro que nós lemos, do sujeito chorando, do sujeito como nós estudamos no texto da leitura bíblica em classe, da lição deste domingo, a corrupção dos últimos dias. No versículo 5 da lição diz assim: uma das características dos homens desse tempo, tendo aparência de piedade. E sabe o que é que me chama a atenção? É que as outras características, elas ocorrem na sociedade lá fora. Os homens são amantes de si mesmos, os homens são avarentos, os homens são desobedientes a pais e mães, os homens são infiéis nos contratos, os homens são ingratos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, uma série de coisas. Mas essa característica do verso 5, ela ocorre dentro da igreja, tendo aparência de piedade. Quando você olha para as pessoas do mundo, elas têm a aparência do mundo mesmo. Elas têm a aparência de quem não tem compromisso nenhum com Deus. Mas o problema dessa característica do verso 5 são os crentes demoretes. Os mais antigos devem lembrar que havia um produto, acho que era um shampoo para cabelo, que se vendia, cujo comercial dizia: parece, mas não é. Um crente demoretes, ele parece crente, mas não é. É o que Paulo fala a Timóteo: tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia com a própria vida. Irmãos, nós só podemos ser crentes por inteiros. Nós só podemos ser adoradores por excelência, verdadeiros, se adorarmos ao Senhor com tudo que somos. O salmista diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os meus sentimentos bendigam a Deus, os meus planos e projetos bendigam a Deus, a minha família bendiga a Deus. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu conheci um irmão aqui no Planalto, que ele me contou uma história muito interessante. Diz que havia um irmão que chorava muito no culto. Começava a cantar os hinos, o irmão já começava a chorar. E era um chororô o culto todo. E ele se alegrava, e botava a mão para cima. E era um negócio. E um dia uma irmã estava sentada do lado da esposa dele. Aí disse assim: ô irmã, eu acho tão lindo o irmão fulano. Ele é tão quebrantado, se derrama na presença de Deus. Eu queria ser assim. Eu acho muito linda a pessoa que é assim, quebrantada na presença do Senhor, cheia do Espírito. A esposa daquele irmão não aguentou, olhou para a irmã e disse assim: irmã, esse homem aqui na igreja é um chorão, na rua é um enrolão, e em casa é um leão. Tadinha dela, né? A pior parte sobrou para ela. Na igreja é um chorão, na rua é um enrolão, e em casa um leão. Então, irmãos, vida espiritual plena só é possível com vida familiar plena. Se você não pode ir à presença de Deus com sua esposa, se você não pode ir à presença de Deus com seus pais, se você não pode ir à presença de Deus com seus filhos, você precisa consertar o altar, porque este é um princípio orientador de Deus para a família, o princípio da comunhão. A segunda coisa que eu quero observar nesse texto, eu não sei qual é a versão dos irmãos, talvez a maioria aqui esteja com a versão revista e corrigida da tradução de João Ferreira de Almeida. Mas no versículo 14 nós temos a palavra desleal. Na minha versão, talvez na sua seja infiel, mas na minha é desleal, deslealdade. No versículo 15, já no finalzinho do versículo, você tem a palavra infiel. Ninguém seja infiel. Então, palavra número 2. Número 1, desleal. Número 2, infiel. E no versículo 16 você tem a terceira palavra-chave: repúdio ou divórcio.
Três palavras sequenciadas. No versículo 14, desleal. No versículo 15, infiel. No versículo 16, divórcio. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Não é o sentido do texto, não é nenhuma exegese, mas é uma ideia que eu percebo aqui. Nenhum divórcio, nenhum casamento acaba do dia para a noite. As coisas não terminam assim, de repente, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Tudo é um processo, cujo primeiro estágio é o estágio da deslealdade. É a primeira fase de um fim de um casamento. Deslealdade. E o que é ser desleal? É quando você não é mais companheiro. É quando você não conta mais com o outro. É quando você planeja para a sua vida sem considerar o outro. É quando você não está mais junto. É quando você deixa de ser adjutora. É quando você deixa de ser companheiro. É a fase da deslealdade. Aí vem o segundo estágio. Na fase da deslealdade, você deixa abertas lacunas. Você deixa brechas. Você come uma comida gostosa todo dia, preparada com esmero, bem temperado, mas você nunca elogia. A mulher se arruma, se produz, se ajeita toda, com um vestido novo, sapato novo, na expectativa de ouvir alguma coisa. E você não diz nada. Ela diz: tá bom, ele diz: tá, vamos embora que já está atrasado, está na hora. Né? Ou então faz um penteado, arruma o cabelo, dá uma ajeitada lá e diz assim: você não está notando nada diferente, não? E ele fica olhando assim, com aquela dificuldade de enxergar. E não, para mim está tudo do mesmo jeito. Não elogia. É deslealdade. É falta de reconhecimento. Quem trabalha naquela ideia de que não está fazendo mais do que a sua obrigação é ingrato. É ingrato. Devemos ser gratos aos gestos, pequenos ou grandes, que o outro nos faz. Uma massagem nos pés, né? Um copo d'água que se vai buscar. Eu não estou falando só de mulher trazer água para o marido, não. O marido trazer água para a mulher também. Vice-versa. Aí um dia aparece alguém no trabalho ou em outro lugar, na repartição, que começa a elogiar, que começa a reconhecer as virtudes. Aí o que é que se abriu? Uma brecha para o segundo estágio, que é o estágio da infidelidade. Estágio da infidelidade. E aí depois do estágio da infidelidade, a coisa culmina para o divórcio, para a rejeição, para o repúdio. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, como dizia o pastor Santana, suportai o que eu vou dizer. Eu não quero generalizar. Cada caso é um caso. Precisa ser analisado separadamente. Mas geralmente quando alguém chega para o seu cônjuge, para o seu companheiro, com a conversa de Serra Lourenço, de que não sente mais nada, que não dá mais, que acabou o amor, acabou o sentimento, geralmente já está olhando para outros campos. Já tem alguém em vista e quer se desamarrar daqui para se amarrar em outro lugar, em outra aventura. Deslealdade, infidelidade, repúdio. Não é o modelo de Deus. Oferta rejeitada, oferta recusada, rejeição de Deus, porque o princípio da comunhão na família foi quebrado. Quando Deus instituiu o casamento, Ele disse que não serão mais dois, mas serão uma só carne. E Deus não trata com banda. Deus não trata com metade. Deus só trata com inteiro.
Por isso que a comunhão precisa ser plena no seu casamento, na sua família, dentro da sua casa, para que a comunhão vertical com Deus possa ser estabelecida. Segundo texto, 1 Pedro, capítulo 3, ainda é princípio da comunhão, viu, irmãos? Não saímos do princípio da comunhão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 7. Cuidado para não confundir, tem a primeira e a segunda carta, é a primeira carta, capítulo 3. No capítulo 3 da primeira carta, Pedro fala para as esposas. Fala sobre a beleza interior da mulher, a beleza de caráter da mulher cristã. Fala sobre o espírito de quietude e mansidão, que é um vestido que as esposas crentes devem ter. Fala da submissão ao marido. E quando chega no verso 7, Pedro diz assim: igualmente vós, maridos. Aí as mulheres respiram aliviadas e dizem: graças a Deus. Deus vai falar para os maridos. Mas eu quero chamar a atenção das irmãs para a primeira palavra que aparece no verso 7. Qual é a primeira palavra que tem aí? Igualmente. Sabe o que isso quer dizer? O que vale para os maridos, vale para as mulheres. O pau que bate em Chico, bate em Maria. Outra versão diz: do mesmo modo, da mesma maneira. E aí, qual é a instrução que Pedro está dando, que não é apenas para os maridos, é para os cônjuges? Ele diz assim: coabitai com elas. O verbo coabitar aqui não denota relação sexual. Coabitar aqui é habitar junto, assim como o copastor é aquele que apacenta junto do pastor. Em outras passagens bíblicas, o verbo coabitar aparece significando relação sexual. Mas aqui ele está falando de viver a vida comum do lar, com entendimento. Viver a vida comum com elas com entendimento. É a primeira orientação. Eu sempre disse que se mulher fosse coisa fácil, a Bíblia não mandava entender. É matéria complexa para ser estudada. Viver com elas a vida comum do lar com entendimento. E o grau de complexidade do sexo feminino é tão elevado, queridos irmãos, que quando você vai à escola, eu costumo dizer que quando você aprende, aquele aprendizado lhe acompanha para a vida toda. Você aprendeu as 4 operações, você vai de ensino fundamental fase 2 adentro, ensino médio, você encara expressões numéricas e vai-se embora, porque você aprendeu as operações fundamentais, vale para o resto da vida. Mas mulher não é assim não. Paulo diz: vivei, Pedro diz: vivei a vida comum do lar, a vida cotidiana. Quando você pensa que aprendeu, que sabe quem é a sua mulher, aí você se surpreende, porque é matéria para ser estudada todo dia. Todo dia você tem um aprendizado novo com ela. Lhe surpreende mesmo. Olha, eu já comprei coisas para a irmã Betânia, coisas assim, caras. Já comprei kit da Boticário, já comprei ramalhete de rosas, já comprei um bocado de coisa que eu comprei. Gosto de fazer surpresa. Mas um dia desses, eu vinha do meu trabalho e me lembrei que ela gosta de din-din. Din-din. Tem uma casa próxima a nossa com uma senhora que vende din-din. Eu passei por lá e comprei 3 din-din. E cheguei em casa com a mão para trás, com o saco de din-din na mão. Eu disse: tem uma surpresa para você. Ela começou a rir. Quando eu mostrei o saco de din-din, irmãos, a mulher começou a chorar. Eu descobri a força emocional que tem o din-din. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vale para minha mulher.
Se você for seguir a receita e comprar 3 din-din para sua mulher, é capaz dela jogar os 3 din-din na sua cabeça. Porque ela não gosta de din-din. Então cada mulher é única. E é uma matéria complexa a ser estudada. É o que eu estou dizendo. Tem mulheres que gostam de ganhar flores. Se derretem todas com ramalhete de flores. Eu já vi mulher ganhar flor e dizer: tivesse, quanto foi isso aqui? Tivesse me dado dinheiro, eu fazia por melhor, mas não veio. Tem mulher que gosta de ganhar chocolate, ama chocolate. Tem outra que pode reclamar: se você quer que eu pegue diabetes e morra para você casar com outra. Tem mulher que gosta de ganhar ursinho de pelúcia, aquele que tem os corações, eu te amo, I love you, e não sei o que, lá vai. Eu já vi mulher que ganhou ursinho e disse: pra que essa besteira? Para ficar aqui juntando poeira, tá? Não serve para nada. Então, Pedro diz: vivei com elas, a sua mulher, com entendimento. Cada um estude a sua, para ser aprovado e tirar boa nota. Então, a experiência de um não serve para outro. É como a digital, cada um tem a sua. Então você precisa entender, viver com entendimento. Segunda orientação de Pedro: dando honra à mulher. Honrar a mulher. É fácil a gente honrar o pastor, é fácil a gente honrar pai e mãe, é fácil a gente honrar o chefe da repartição, é fácil a gente honrar o superior no quartel. Agora, honrar a mulher me parece que é mais difícil do que todas essas outras situações. Porque o pastor é líder, o comandante é superior, o chefe, se você não honrar, ele manda você embora, você fica demitido, né? Agora, honrar a esposa, mas a Bíblia manda. Pedro está dizendo aqui: dando honra à mulher. Então tem marido que dá dinheiro, dá presente, dá trabalho, tem uns que dá trabalho também, dá um bocado de coisa, mas o texto está dizendo dando honra. Deixa eu chamar a atenção a observação gramatical. O verbo não diz que é para dar honra. O verbo está no presente contínuo, dando. Nem deu, nem dá, nem vai dar, mas é presente contínuo. O verbo no presente contínuo expressa uma ação que não terminou. Você vai dando honra. Honre hoje, honre amanhã, honre depois. Não é maravilhosa a palavra de Deus? O Espírito de Deus disse a Pedro: Pedro era homem sem letra e indouto, mas o Espírito diz: coloca o verbo dar aí no presente contínuo. Honrar permanentemente. Terceira orientação: como um vaso mais frágil, um vaso delicado. Olha, nem tudo você pode falar, porque você está lidando com um vaso frágil. Vaso frágil. A mulher é forte para muita coisa. A mulher, dizia o pastor João Gomes da Silva, de saudosa memória, que as mulheres são os para-choques de caminhão. Eu não sei onde ele buscou essa comparação, mas o que ele queria dizer é que a mulher muitas vezes absorve impactos que preservam o marido. Ela recebe a pancada, sofre ali para preservar o esposo. Outras vezes ela recebe impactos para preservar os filhos e sofre ali calada, sozinha, para que o sofrimento não atinja os filhos. Então a mulher é muito forte, mas ao mesmo tempo também ela é um vaso frágil. Já viram aquelas caixas de papelão que tem uma inscrição assim: cuidado frágil? Deve ser manuseado com cuidado. Não é pegando e sacudindo e jogando e rebolando de qualquer maneira. É com cuidado. Depois dessas 3 orientações, aí Pedro diz o que nos interessa no contexto do princípio da comunhão. Ele diz: coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Aqui tem uma coisa muito interessante. Nós sabemos que salvação é individual. O próprio Senhor Jesus disse que no dia do arrebatamento estarão 2 dormindo numa cama. Então é marido e mulher. Um será levado e outro será
deixar. Salvação, relação com Deus é individual. Mas olha o que é que Pedro diz aqui no princípio da comunhão: que as mulheres são suas co-herdeiras, ou seja, elas herdarão junto com você a graça da vida. Herdeira junto com você. Aí ele conclui dizendo: faça isso, viva com entendimento, honre a sua mulher continuamente, trate-a com delicadeza como um vaso frágil, porque elas são co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Todo mundo aqui é crente, mas vocês sabem que no futebol tem uma história do impedimento. O jogador pode chutar gol, a bola pode balançar a rede, entrou, a torcida se anima, mas se o juiz marcar impedimento, não foi gol. Agora, aqui eu descobri oração impedida. Se as coisas não estiverem bem na sua relação familiar, se as coisas não estiverem bem no seu casamento, você se ajoelha, você ora, você chora, você oferta, você dizima, mas é bola na trave. Oração impedida, oferta rejeitada. Esse é o princípio da comunhão para a família. Nós não podemos comparecer diante de Deus sozinhos. Nós precisamos comparecer em comunhão, com o princípio da comunhão preservado. Mas eu quero falar de um outro princípio orientador de Deus para a família. É o princípio da autoridade. O primeiro foi o princípio da comunhão. A minha relação com Deus depende da relação com o próximo, em especial da minha relação com o cônjuge, da minha relação com meus filhos, da minha relação com os meus pais, da minha relação com meus irmãos. Agora, o princípio da autoridade é um princípio que Deus trabalha com ele em tudo o que Deus faz. Na criação, você encontra a Bíblia dizendo que Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E isso não é só força de expressão, porque o texto bíblico da criação diz: e eles serão para tempos e anos e estações. Quem governa o tempo, quem governa as estações outono, primavera, inverno e verão, é o movimento da terra em torno desses astros, em torno do sol, e a lua em torno da terra. As fases da lua influenciam no movimento na chamada tábua das marés, porque Deus estabeleceu esses luminares para governar dia e noite. Quando Deus estabeleceu o seu povo Israel, Deus também estabeleceu líderes, princípio da autoridade no comando do povo. Assim como na igreja também há o princípio da autoridade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: é perigoso quebrar o princípio da autoridade. Deus não suporta a quebra do princípio da autoridade. Houve um querubim ungido que quis quebrar o princípio da autoridade e desceu do céu. Deus não admite a quebra do princípio da autoridade. Um dia Miriam e Arão, irmãos de Moisés, mais velhos do que Moisés, Miriam acompanhou a trajetória de Moisés, o livramento que Deus deu a Moisés. Mas Deus colocou sobre Moisés o princípio da autoridade. E olha que Moisés até quis escantear a chamada para Arão. Mas Deus disse: eu sei que teu irmão fala bem, mas eu te serei por Deus, e você será por Deus a Arão, e ele lhe será por profeta. O princípio da autoridade estava sobre Moisés. Aí um dia Moisés casa com uma mulher etíope, da terra de Cuxi. Cuxi é uma das expressões bíblicas para descrever a Etiópia. Provavelmente era uma mulher negrinha, de pele escura. E eu não sei se por preconceito Miriam não se deu bem com a cunhada, com a mulher de Moisés. E o texto bíblico diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele tomara.
Eu acho muito belo a maneira como Moisés se comporta. Moisés não diz que quem manda é ele. Moisés não diz que quem viu o Senhor falar na sarça foi ele. Moisés não diz que quem subiu o monte foi ele. Moisés não diz que quem tem a chamada é ele. Moisés não diz que quem bateu na rocha foi ele. Moisés diz: amanhã compareceremos à tenda da congregação. E quando eles vão àquela reunião na tenda da congregação, a nuvem da glória do Senhor desce sobre a tenda, e o Senhor fala com Arão e com Miriam e diz: se há profeta no meio de vós, eu falo com eles por Urim e Tumim, o sacerdote, que era o caso de Arão, por sonho, por visão ou por revelação. Mas não é assim com o meu servo Moisés, sobre quem estava o princípio da autoridade. Com ele eu falo face a face. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E quando a nuvem se retira da tenda da congregação, Miriam está leprosa. Pastor Clauber diz que alguns comentaristas da Bíblia dizem que Arão só não ficou leproso também porque estava sobre ele as vestes sacerdotais. Mas a Miriam fica leprosa lá 7 dias, fora do arraial, isolado. Quem pensa que foi a Supermani que inventou o cantinho da reflexão, está enganado. Foi Deus quem criou o cantinho da reflexão. 7 dias fora do arraial, para pensar na besteira que fez ao infringir o princípio da autoridade. Na igreja há também o princípio da autoridade. Mas eu não vim para falar do princípio da autoridade no universo, do princípio da autoridade no povo de Israel, do princípio da autoridade da igreja. Eu vim para falar do princípio da autoridade na família. E o princípio da autoridade na família é, a Bíblia é muito clara: Cristo, o cabeça da mulher. Desculpe. Cristo, o cabeça do marido. O marido, o cabeça da mulher. Os pais, autoridade sobre os filhos. Repetindo que a gente se atrapalhou. Cristo é o cabeça do marido. No contexto familiar, né? O marido, cabeça da mulher. E os pais, autoridade sobre os filhos. Esse é o modelo de Deus. Esse é o projeto original de Deus. Quebrar esse princípio da autoridade, as coisas não vão dar certo. E nós estamos presenciando nos dias de hoje exatamente isso. A quebra do princípio da autoridade dentro de casa, dentro das famílias. Algumas décadas atrás, os psicólogos começaram a ensinar que não se deve bater nos meninos. Nós temos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que ficou popularmente conhecido como a Lei da Palmada. Embora a intenção inicial fosse evitar a violência doméstica e o espancamento de menores, de crianças, mas o conceito que se expandiu foi a proibição dos pais baterem nos filhos. E isso já tem algumas décadas que a psicologia vem discutindo isso, que bater não é o modelo ideal de criação, de educar. E nós passados algumas décadas, nós já estamos colhendo os frutos dessa filosofia que compromete o princípio da autoridade dentro do lar. Nós estamos vivendo uma geração de filhos indisciplinados, de filhos sem limites, filhos que não conhecem o princípio da autoridade dentro de casa. E quando eu falo em bater em crianças, há um conceito equivocado. A gente pensa que quando é pequenininho demais, que está no braço, que está no colo, não é tempo de bater. Quando cresce, que já está caneludo, aí é o tempo de bater. Mas é o contrário, é o inverso. A fase de bater é quanto menor for, mais pequeno,
porque não entende o diálogo, não compreende a ordem, a fala verbal, mas entende a palmada. Quando o menino leva o dedo na tomada, ele não vai entender você dizer que morre. O menino não sabe o que é morrer, porque ele nunca morreu. As experiências da criança são sensitivas, ela aprende empiricamente. Não adianta você dizer, não bota o dedo na panela que queima. Ela não sabe o que é queimar. Mas a partir do primeiro dia que ela queimar, ela teve uma experiência sensitiva. E ela aprende o que é queimadura. Então essa é a fase de bater. Porque a palmada repreende. A criança lê até a expressão facial do rosto do adulto. Agora o que é que muitos pais fazem? O menino puxa o negócio e fica todo mundo achando graça. Quer que a criança entenda? Que há aprovação, aplausos. Menino dá uma tapa na face do pai, fica todo mundo achando, mas menina já pensou o negócio dele desse tamanho, tanto na cara do pai. E você fica achando graça. A criança lê que os adultos gostaram, aplaudiram. O menino chama o palavrão que ouviu em algum lugar, porque menino é que nem papagaio, ele só fala o que escuta, só fala o que ouve. Aí fica os adultos achando graça. Ele entende como uma aprovação. Então, quando é pequeno e quando há desobediência declarada a uma ordem estabelecida, é o momento de bater. Quando vai ficando grande, não. Já quem ainda bate, quando o menino é grande, é porque ainda não construiu bem o princípio da autoridade na infância. Então, a gente se prepara para ter filho, mas olha, é fácil criar galinha, é fácil criar bode, é fácil criar gado, é fácil criar coelho, é fácil criar passarinho, um bocado de coisa é fácil de criar. Agora, gente, pensa num negócio difícil de criar, é gente. Dizia o pastor João Batista da Silva, de saudosa memória: gente, vocês estão pensando que gente é gente? Gente não é gente, não. Criar filhos é difícil. E Jean Piaget tinha uma teoria sobre como castigar os filhos. Ele falava de dois tipos de sanções, castigos, na nossa linguagem: a sanção expiatória e a sanção por reciprocidade. Eu achei interessante quando estudei isso na pós-graduação, porque sanção expiatória parece negócio de crente, né? Expiação. Mas o que é a sanção expiatória? É quando a criança comete um delito, uma falha, e você aplica uma punição que não tem nenhuma relação com o erro que ela cometeu. Por isso que é expiatório. Quem é que pecou? Nós. Quem foi para a cruz? Jesus, que não tinha nada a ver com o nosso pecado. Então Piaget chama de sanção expiatória. O menino quebra um copo, que ele estava mexendo. Aí você vai dar umas tapas no menino. As tapas não tem nada a ver com o copo que foi quebrado. Então Piaget defende a sanção por reciprocidade. A punição tem que ter uma relação com o erro cometido pela criança. Então a criancinha mordeu o braço do coleguinha. Ela tem que, no mínimo, ir buscar gelo e buscar o metiolato e ela tem que colocar no braço do colega. Porque esse tipo de castigo tem relação com o erro cometido. Ela derramou, sujou, é ela que tem que limpar. Ainda que o limpado fique pior, faça aquele sarrabuiado no chão, mas depois você termina de limpar, mas ela tem que ser a primeira a limpar. Sanção por reciprocidade, para que a criança aprenda desde cedo que as suas ações trazem consequências. Mas tem momento, irmãos, que nem a sanção expiatória, nem a sanção por reciprocidade dão conta do negócio. E a gente tinha que inventar um terceiro modelo. O meu filho mais novo mordeu uma menina na classe da escola dele. E eu cheguei na escola para pegá-lo exatamente na hora que a mãe da menina mordida estava fazendo uma reclamação à professora. E a professora disse: está aqui, o pai dele é esse daqui. E a mulher veio falar comigo, e a mulher aperreada dizia: eu não sei por quê,
porque não é a primeira vez que acontece, e ele morde fulaninha e não sei o que, o senhor é pastor, né? Eu disse, não, irmão, não sou pastor não. E até a igreja já ia entrar no meio desse negócio. E aí eu disse a ela, se preocupe não, que eu vou conversar com ele. E aí, fui para casa, conversando com ele, e, aliás, não conversei no caminho no carro. Quando cheguei em casa, eu entrei no quarto, chamei ele, eu disse, fecha a porta. E ele disse, pai, quando os adultos vão conversar com os filhos, fecha a porta, né? Eu digo, fecha a porta. E aí eu comecei a perguntar a ele, como Deus indagou a Adão no Éden. Onde estás? Caim, que fizeste? Ele disse, o que foi que aconteceu hoje na escola? E ele disse, não sei. Aí eu comecei a tirar o cinto. Eu digo, então eu vou lhe dar umas 3 laboradas de cinto, que é um santo remédio para a memória. Só foi desabotoar, irmãos. A memória do menino chegou ligeiro. Aí ele disse, eu mordi fulana? Eu digo, não sei, eu que estou perguntando a você. Eu digo, e você é cachorro para estar mordendo os outros assim? Tem uma fase da infância, a fase oral, que as crianças mordem, assim como essa criancinha pequenininha assim, quando eles querem um brinquedo que o outro não dá, eles vão no dente e medem. Mas ele já tinha cerca de 6 anos, já tinha passado dessa fase, não era mais a fase. E aí eu conversei com ele, eu digo, bom, eu preciso lhe aplicar um castigo, o que é que você me sugere? Ele disse, ficar sem assistir televisão? Eu digo, não, isso é muito bom. A menina está lá com a marca dos dentes no braço, você vai ficar sem assistir televisão. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu tive uma longa conversa com ele, no fim eu disse o seguinte, olha, você não é cachorro, ninguém coloca seu filho na escola para levar dentada no outro, eu não quero que ninguém lhe morda e eu não quero você mordendo ninguém. Agora eu vou lhe avisar uma coisa, a próxima vez que eu souber que você mordeu alguém na escola, você vai levar uma surra de cinto, para você nunca mais esquecer que não pode morder ninguém. Você me entendeu? Entendi. Depois eu fui no Hiper Bom Preço, comprei uma boneca, mandei embalar para presente e disse a ele, você vai pedir desculpas na frente da turma, a sua colega, e eu comprei essa boneca para você presentear a menina. Agora, amanhã eu estou na escola para saber se você pediu desculpa na frente da turma. Eu vou lá saber se você se desculpou. Quando eu cheguei lá, perguntei a professora, disse, foi a coisa mais linda do mundo, deu um presentinho a ela, beleza. E eu fiquei tranquilo, irmão, disse, chama-se está resolvido. Nunca mais o menino morde ninguém. Semana seguinte, quando eu entro no carro, a minha menina diz, pai, sabe o que é que o Vitinho fez? Mordeu fulaninha de novo. A mesma menina. Eu fiz de conta que não tinha escutado, porque era para dar tempo de ir orando até chegar em casa. Ele disse, meu Deus, o que é que eu faço com uma situação dessa? O que é que eu vou fazer? Quando chegou em casa, eu acho que ele achava até que eu já tinha me esquecido. Quando ele começou a tirar a roupa, porque eu tive uma pessoa bem antiga, hoje já é uma senhora de idade, que ela disse, quando for dar uma pisa, tira a roupa, bota debaixo do chuveiro, depois que estiver molhado, você dá a pisa. É melhor dar a pisa molhada. E aí quando ele estava começando a tirar a roupa, eu disse, Daniel, o que foi que aconteceu hoje no colégio? E aí ele ficou temeroso assim, eu disse, o que foi que eu disse a você que ia acontecer se você voltasse a morder a menina? E aí eu comecei a reclamar, eu digo, rapaz, o que é que eu faço com você? Me diga! Aí ele disse, o senhor compra outra boneca para eu te dar. Aí os irmãos já sabem o que é que aconteceu. Eu tirei o cinto e dei aquelas prometidas laboradas. Aí sim o efeito aconteceu. Nunca mais ele mordeu ninguém. Então, o momento de bater é quando há uma infração grave a uma ordem que estava pactuada, clara e estabelecida. Porque o menino estava, por curiosidade, mexendo ali, derrubou esse vaso e quebrou o arranjo, não é o momento de bater. Não havia nada pactuado antes, esclarecido. Mas quando há uma infração,
deliberada por parte da criança, ou você bate ou perde o princípio da autoridade. Mas quando vai ficando grandinho, tem outras maneiras de você aplicar sanções e castigos. Só não perca o princípio da autoridade. Mas nós não lemos um texto ainda. Eu queria que você abrisse a Bíblia 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Tem um texto muito interessante e muito sério aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Os irmãos estão vendo que o texto fala de um dos filhos de Davi. E o interessante, irmãos, é que Davi, que foi um homem conforme o coração de Deus, um salmista inspirado, Davi que foi um filho obediente a seu pai, profeta, guerreiro habilidoso, comandante militar, músico que tocava bem, cheio do Espírito de Deus, súdito, submisso, que respeitou o princípio da autoridade de Saul, mas Davi falhou grandemente na sua casa, na sua família. Adonias já era depois de Absalão, que deu muito trabalho a Davi. E agora Adonias se levanta dentro de casa, preste bem atenção nas expressões bíblicas. Adonias se levantou, dizendo: eu reinarei. Eu chamo isso aqui da síndrome de Adonias. Atenção, pais. Chega uma fase na vida dos filhos, que os filhos fazem como Adonias, se levantam dentro de casa e diz: eu reinarei. É a história do reizinho da casa. Só tem um problema. E Adonias ajuntou 50 homens e cavalos que corressem adiante dele e anunciassem que ele agora era o rei. Só tinha um problema: o rei estava vivo e o rei era seu pai, e a coroa estava sobre a cabeça do rei Davi. Mas Adonias se levanta para mandar com o rei ainda vivo. É incrível a semelhança do que acontece hoje em muitos lares. Filhos que estão se levantando e dizendo: eu reinarei. E o pai está vivo, a mãe está viva, mas tem um reizinho dentro de casa. E a gente se pergunta por que é tão difícil criar filhos hoje. E por que as crianças de hoje são tão diferentes das crianças de alguns anos atrás. O menino podia não ser alfabetizado, não saber o que é as vogais, nem as consoantes, mas ele sabia ler o olhar do pai. Não é extraordinário esse negócio? Ler o olhar do pai. A minha mãe dizia que meu avô tinha um temperado da garganta. Se ele fizesse eram 10, todos 10 dentro de casa, era como se fosse o barulho de um trovão. Sabia que o negócio não estava bem. Quando chegava uma visita, minha mãe dizia que o máximo que eles faziam era botar a cabeça lá na porta do quarto para ver quem era, mas ninguém ousava chegar na sala onde estava a visita, porque conversa de adulto, menino não se intrometia. Eu morei 3 anos e meio com a minha avó. Eu tomava a bênção a gente que não tinha nenhum laço familiar comigo. Eu me lembro de uma senhora lá em Currais Novos que vendia goma, Dona Isaura.
E todo dia que ela vinha entregar goma, eu tomava a benção da Dona Isaura só porque ela tinha alguns cabelos brancos, alguns cabelos grisalhos. Havia ordem, disciplina. Eu me lembro até hoje, meu avô faleceu em 87. Mas eu me lembro de Cid Moreira terminando o Jornal Nacional e dizendo boa noite. E meu avô respondia para Cid Moreira, boa noite. E virava-se para mim e dizia, está na hora de dormir. 8 horas não é hora mais de menino estar acordado. E dizia, marcha para a rede. E eu marchava para a rede. Mas como é que acontece hoje, irmão, nas nossas casas? Irmãos? É desse jeito? A visita chega, você bota um prato de salgadinho. Quando a visita vai pegar o primeiro salgadinho, o prato já está limpo, que eu comeu. Você fica morto de vergonha, parece até que os meninos vivem passando fome. Nunca viram um prato de salgadinho na vida. Eu vi um vídeo outro dia de um filósofo da USP, Sérgio Cortella. Ele disse que ia ao restaurante com os pais dele e disse como é que funcionava. Meu pai dizia, Mário Sérgio Cortella, Mário, senta. Meu pai pegava o cardápio e escolhia o que nós íamos comer. Não tinha essa história, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Meu pai dizia, come, senta e come. Como é que acontece hoje? A família chega numa pizzaria, num restaurante, depois está todo mundo sentado, o molequinho sai dali e vai, aqui não, vai para aquela mesa lá. E a família sai toda em procissão para a mesa que o menino escolheu. Irmãos, eu visitei a casa de uma irmã outro dia, que eu mudei de lugar 3 vezes. Onde eu me sentava, o menino chegava me empurrando, sai. E a mãe dizia, irmão, senta aqui, ô menino chato, senta ali, irmão. Eu fui para a segunda cadeira, quando eu acabei de me sentar, o menino chegou, sai. E a irmã disse, menino, deixa de perturbar, irmão Danilo, irmão, senta aqui, não sei o quê. Eu digo, daqui a pouco é brincadeira da ciranda das cadeiras. Reizinhos dentro de casa, fazendo o que quer, escolhendo o que quer, mandando o que quer. Mas nessa noite Deus quer lhe dizer que a coroa ainda está sobre a sua cabeça. Não deixe quebrar o princípio da autoridade dentro de casa. Minha avó dizia, você pensa que porque está grande não apanha mais? Você pode estar do tamanho daquele poste, se eu não alcançar eu boto abaixo, subo em cima e dou uma pizza. Princípio da autoridade. Negócio do pai ou a mãe dizer uma coisa, os filhos estão dizendo 2, 3. Irmãos, eu trabalho em 2 escolas públicas. Eu recebi um pai e uma mãe outro dia na coordenação da escola. E aquele pai desesperado me disse, o senhor sabe o reboco da porta do quarto da minha filha já caiu todo, de tanta pancada que ela dá na porta. E eu cá comigo, pensando o que é que eu ia dizer àquele pai. Eu disse, pai, mas quando foi que começou isso? Porque teve o primeiro dia, teve a primeira batida de porta. O reboco só veio cair todinho porque o princípio da autoridade foi quebrado na primeira batida de porta. Eu conheço um irmão da nossa igreja, que ele disse que um dia o filho dele já era um rapazão, discutiu com a mãe dele e deu uma pancada na porta. Ele disse que estava deitado na rede, fez assim, ei, volta aqui. O camarada voltou e disse, que foi isso aí? Se você vai voltar agora, vai abrir e fechar a porta 10 vezes. Eu vou ficar contando daqui da rede 10 vezes. Agora tem um detalhe, abra e feche de maneira que eu não escute a zoada do trinco, porque se eu escutar o barulho do trinco, o negócio não vai dar certo para você. E ele disse, irmão Danilo, dava vontade de rir. O camarada lá abria e eu fiquei da rede contando 10 vezes. Princípio da autoridade. Deus entregou a você, pai. Deus entregou a você, mãe. Não deixe que o princípio da autoridade seja quebrado dentro da sua casa. Coisas que quebram o princípio da autoridade, para encerrar que a hora já está avançada.
Número 1, desacordo entre os pais. O pai diz uma coisa, a mãe desmancha. Ou a mãe dá uma ordem e o pai desmancha. Isso compromete o princípio da autoridade dentro de casa. E os meninos sabem fazer a leitura de quem é o bonzinho da história. Então a mãe diz, não vai, e o menino vai por trás com uma reunião secreta com o pai, e diz, pai, deixa eu ir, não sei para onde e tal, e lá vai. Os meus pais não eram crentes, mas lá em casa a coisa funcionava assim, eu achava mais fácil pedir a mamãe. Então quando eu ia pedir uma coisa à mamãe, a mamãe dizia, já falou com o seu pai? E eu ia falar com o papai. Quando eu pedia papai, papai dizia, já falou com sua mãe? Devolvia para lá. Mas eu sabia que eles estavam em comum acordo. Só teve uma vez, por intervenção divina, que Deus usou papai embriagado. O irmão Miguel de Oliveira, conhecido como irmão da rapadura, já dorme no Senhor há muitos anos. O moço conheceu, né, moço? E ele me convidou para fazer uma viagem para Serra Corá. Cedo da manhã, ele viajava o interior todo, evangelizando, e eu com muito desejo de ir, fiquei orando, pedindo a Jesus, eu disse a ele, não, eu vou pedir a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, que pedi a mamãe disse, vai não, eu não sou doida de deixar você, eu tinha 13 anos de idade, deixar você sair no meio do mundo sozinho com um homem que eu não sei quem é, não conheço. E eu dizia, mamãe, ele tem idade de ser meu avô, era um ancião já com mais de 80 anos, e tal, não sei o que, mas a mamãe disse, vai não. E naquela noite papai havia chegado bêbado, estava já arriado em cima da cama, mas graças a Deus ele se levantou e veio até a sala e disse, minha filha, seu Miguel de Oliveira é um homem de responsabilidade, é crente, é o pai de Geraldo que bebe cachaça comigo, pode deixar o menino ir, que é uma pessoa de confiança. Foi Deus, irmãos, que fez aquilo naquele dia. Porque quando mamãe dizia uma coisa, papai não desmanchava. E quando papai dizia, mamãe também não desmanchava. Então não pode haver desacordo entre os pais. Segunda coisa que quebra o princípio da autoridade dentro do lar. Transferência de autoridade. Transferência de autoridade. Como é que acontece isso? As mães geralmente dizem, quando seu pai chegar, você vai ver. Deixe seu pai chegar. Sabe o que é que você está dizendo para o menino? Está dizendo que ele já ganhou você. Você não é mais de nada. O negócio agora é só com o pai. E você não sabe. Eu conheço uma família que havia transferência de autoridade o tempo todo. E um dia Jesus levou o pai. E essa mãe sofreu. Porque tudo que aquele menino nunca tinha feito, passou a fazer depois da morte do pai. Porque ela passou a vida toda transferindo a autoridade para o pai. Se o pai não está em casa, está trabalhando, a autoridade é você. A coroa está sobre a sua cabeça. As crianças precisam saber que na ausência do pai, a mãe responde pela autoridade sobre eles. Então não transfira a autoridade, não entre em desacordo com o seu cônjuge. Número 3, não flexibilize as normas. O que é isso? Você diz assim, uma semana de castigo sem assistir televisão. Só que menino, irmãos, menino vem com um chip. O chip da caningação. Então ele começa a lhe caningar na segunda-feira. Mãe, deixa eu assistir. Deixa eu assistir. Aí você resiste a segunda. Mas quando chega na terça-feira você não suporta mais a caningação. Aí você diz, vá menino, liga a televisão e me deixa em paz. Você comprometeu o princípio da autoridade. Olha, irmãos, me suporte no que eu vou dizer. Se você é frouxo e não sustenta uma semana de TV desligada, dê meia hora, mas sustente a meia hora que você disse. Não flexibilize, porque as crianças testam você. Você disse que não vai, mas o menino diz, vai mãe, deixa mãe, porque vai, todo mundo vai, por que é que eu não vou, e coisa e tal, até lhe vencer pelo cansaço. E cada vez que você flexibiliza as normas, o menino aprende que se ele caningar, ele ganha de você e você vai deixar. Então o princípio da autoridade é lei dos métodos e peças. Por isso pense muito antes de aplicar o castigo, mas depois de você anunciar,
a medida não pode ser revogada. Número 4, para não comprometer o princípio da autoridade. Número 1 é não haver desacordo entre os pais. Número 2, não transfira a autoridade. Número 3, não flexibilize as normas. Número 4, não permita, não admita interferência externa na sua autoridade. Se você botou o menino de castigo, pode chegar a visita do pastor presidente. Eu conheço uma irmã Edinalva Moreira, hoje ela está com 96 anos de idade. O irmão José Domingos de Araújo já está na glória há 10 anos que ele partiu. Um dia o pastor João Batista da Silva chegou na casa deles para visitar, tinha 2 meninos amarrados no beco, um no outro, de costa. E a curiosidade dos meninos era tão grande que os meninos foram pulando, um amarrado no outro, para ver quem é que tinha chegado na casa. O pastor João Batista viu aquela arrumação e disse, e aqui é assim. Mas o pastor fez a visita pastoral e os meninos ficaram no beco amarrados. Ninguém saiu do castigo. Avô e avó. Eu vou terminar com essa, se os irmãos me apetrecharem. Avô e avó geralmente é quem interfere na autoridade de pai e mãe. Pai bota no castigo, chega o avô e a avó tira. Eu já fui em casas que tem aquela plaquinha, na casa de vovó pode tudo. Então aquilo é uma maldição. Isso quebra o princípio da autoridade. Nós temos uma geração de crianças que estão dando trabalho, que estão sendo criadas por avós. Os irmãos que são avós e avós, por favor, me suportem. Mas avô não foi feito para criar filhos. Quem foi feito para criar filho é pai e mãe. Sabe por quê? Porque o avô não serve para exercer o princípio da autoridade. Avô faz capricho, avô dá carinho, avô brinca com os netos. É bênção alcançar os filhos dos seus filhos, mas não interfira na autoridade dos seus filhos. Porque daqui a pouco, irmão, você parte para a eternidade. E seu filho ou sua filha é quem vai ficar penando aqui com o menino adolescente que você ajudou a quebrar o princípio da autoridade. Tem um amigo meu que ele tem uma definição do que é avô. Ele diz assim, que avô era o jumento bravo que o filho amansou para o neto escanchar. Ele era o jumento bravo, mas os filhos amansaram. Aí chegou os netos escancharam. Um irmão uma vez me contou uma história lá do Rio Grande do Sul, do gaúcho. Ele disse, olha, meu pai foi o homem mais ignorante que eu conheci na face da terra. Pense num velho ignorante. A gente às vezes levava uma mãozada no pé do vidro, não sabia nem por que estava apanhando. O velho era bruto, era ignorante. E eu fui passar as férias na casa do meu pai, lá no Rio Grande do Sul. O irmão me contando, não era o meu pai não. E ele disse, aí o meu menino era mais pequenininho assim, estava começando a andar, e meu pai tinha uma horta no quintal de casa. E ele estava lá adubando a horta, as verduras dele lá, que ele cuidava com muito esmero, com muito ciúme. E eu estava lá da janela da cozinha, olhando quando meu menino foi por trás e empurrou meu pai assim pelas costas. Meu pai de coca, o menino veio por trás, meteu um empurrão. Ele disse, o velho foi de cara no que era de estudo. Ele disse, irmão, quando eu vi aquela cena, eu saí disparada porque eu disse, o velho vai matar o menino. Quando ele se levantar, ele vai se levantar possuído e vai matar o menino. E ele disse, antes que eu chegasse para socorrer meu filho, papai já tinha se levantado, estava tirando os estrumes dos olhos e disse assim, ô guri esperto, puxou a voa esse. Estou entendendo, irmãos? Então avô não serve para exercer princípio da autoridade. Então aqueles que são avós, entendam. A ordem que seu filho dá, a ordem que sua filha dá, precisa ser mantido, inclusive por você. Porque os filhos precisam saber que estão debaixo do princípio da autoridade. Irmãos, tinha outro princípio que eu tinha pensado em falar, mas eu falo demais, não controlo bem o tempo. Já são 8 horas e 20 minutos, nós vamos ficar por aqui. Com o princípio da comunhão e o princípio da autoridade.
pedindo a Deus que derrame sobre nós a sua graça, sobre as nossas famílias, a graça divina sobre cada marido, a graça divina sobre cada esposa, a graça divina sobre cada pai e sobre cada mãe, a graça divina sobre cada filho e sobre cada irmão, para que nós possamos adorar a Deus em família. Que Deus nos abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. Obrigado, irmão Danilo, que Deus continue te abençoando, protegendo. Tu és uma bênção aqui em nossas vidas.